Jonas Arrabal é um artista visual que vive e trabalha em São Paulo. Sua produção artística está fundada num exercício crítico que envolve uma construção estética a partir das suas experiências e memórias. Contudo, não se trata de um trabalho autobiográfico, senão de um modus operandi cujo amplo repertório de vivências envolve matérias e materiais que o artista utiliza como meio para sua construção estética. Arrabal é natural de Cabo Frio, município no litoral do Rio de Janeiro. Desde a sua infância, teve proximidade com matérias naturais advindas do mar, como o sal ou as conchas, assim como materiais residuais que invadiam a natureza, como o petróleo, por exemplo. Assim, a partir de um recorte da sua produção artística, observa-se o uso de metais, como o chumbo ou o bronze, o uso de minerais, como o sal, ou ainda o uso do betume, material produzido pela destilação do petróleo. Importante observar que o uso de matérias e materiais teve amplo e diferenciado desenvolvimento no âmbito da história da arte recente, quando se abordou seus aspectos expressivos ou ideológicos culturais. No caso de Arrabal, a sua intimidade com tais matérias e materiais, fundadas na sua observação e experiência, resultou numa abordagem estético-filosófica sobre a natureza e suas transformações. A causalidade como base para a compreensão dos fenômenos, tanto no mundo natural quanto nas ações humanas, considera a ideia de que um evento precede e sucede a outro, estabelecendo uma conexão de interdependência. Neste contexto, a conciliação do que é ação natural e ação humana, do que é matéria e material, respectivamente, é recorrente na produção do artista. Arrabal reflete sobre o mundo a partir de uma experiência particular, específica, que, contudo, reflete-se recorrentemente de forma mais ampla no mundo. A sua série Chumbada é uma resposta estética à sua experiência com o metal na infância, quando assistia seu avô, pescador artesanal, preparar o próprio chumbo para o anzol. O chumbo ou a chumbada colabora para que o anzol atinja maiores distâncias e profundidades. Arrabal assistia seu avô derramar o chumbo derretido em pequenos orifícios de areia
para informá-lo. Assim, formas tridimensionais eram materializadas tal qual um escultor faria. Quando o artista passa a trabalhar em São Paulo, tem oportunidade de utilizar o material industrializado, buscando respostas estéticas para as suas experiências com a natureza. O processo pelo qual a Raval opera nas suas obras chumbadas, com a utilização do chumbo para máquinas industriais, revela o seu êxito na vontade de materializar concretamente, através de um objeto, uma experiência da sua vivência. A partir do derretimento do chumbo, o artista cria placas que, de algum modo, sugerem uma organicidade própria da natureza. Ora, aparenta uma superfície aquosa, ora, uma espécie de fóssil. Materializar uma experiência numa forma objeto significa promover uma síntese que não abdica de absolutamente nada. Trata-se de uma forma imanência cujas camadas temporais mantêm-se agora solidificadas. As chumbadas de arrabal constituem-se como espécies de fósseis. O termo fóssil, do latim fossilis, significa tirado da terra e refere-se à presença de atividades biológicas preservadas em diversos materiais, como as rochas, gelo, resina, etc. As chumbadas do artista, de algum modo, aparentam a fossificação do status quo da natureza, especificamente do mar, tão presente na memória e experiência do artista. Para dar forma à sua memória e experiência, tão latente quanto sólida, o artista recorre à sua solidificação, tal qual ocorre no processo de fossilização. A ideia de concreção da memória e experiência também é notória na sua produção em bronze. A partir da sua memória e experiência de infância, ainda em Cabo Frio, quando descia as dunas até a beira do mar com pranchas, deparava-se neste percurso com conchas trituradas que brotavam pelo caminho. Mais tarde, descobriu-se que as dunas eram, na verdade, sambaquis, ou seja, montes artificiais antigos compostos por conchas e outros vestígios de ocupação humana. A palavra sambaqui, derivada do tupi-guarani, significa monte de conchas.
Assim, as formas das ostras e mariscos, tão presentes na memória daquele lugar, para Rabaul, manifestam-se como esculturas realizadas pela própria natureza. O artista utiliza tais formas iconicamente, citando-as continuamente como uma forma de manutenção daquela memória-lugar. Ao fundir em bronze as formas das ostras, considerando-as como formas independentes, que não se repetem, o artista busca de alguma forma eternizá-las, rompendo seu ciclo de perenidade. A utilização do bronze é uma notória citação ao material da tradição artística, contudo, neste contexto, dentro da banalidade forma ostra, visto tratar-se de uma forma encontrada fortuitamente, cria-se um conflito muito próximo àqueles ready-mades dos champianos. Mais uma vez, a ideia da concreção da memória-experiência, a partir de moldes de silicone, nunca repetidos, respeitando assim as variações das formas ostras, o artista eterniza tais manifestações naturais. Diferentemente dos seus chumbados, em que o artista manipulava os resultados da matéria chumbo, os objetos de bronze, inicialmente chamados de ensaio para uma duna, materializam-se a partir dos seus moldes, ou seja, existe a captura das suas formas originais. De algum modo, visto tratar-se de restos sem vida da natureza, podemos associar as máscaras mortuárias que também cumprem a mesma função, manter a forma original depois da morte. Sob este aspecto, seus objetos em bronze apontam para a permanência de algo que, per si, é pura impermanência. Tal vontade de permanência, de natureza filosófico-temporal, contradiz a própria dinâmica da natureza, em que o artista sobrepõe-se à mesma na tentativa de dominá-la. A ação do homem sobre a natureza, pelas memórias do artista, refere-se também aos danos que lhe foram causados. O artista se recorda de, na infância, presenciar placas pretas de petróleo bruto lançadas pelas plataformas, solidificadas com resíduos de conchas e areias encontradas nas areias trazidas à deriva do mar.
Rabal encontrou uma forma de materializar a sua experiência ao utilizar o betume derretido com resíduos e derramado sobre placa de vidros. A ação da secagem é imediata, portanto, não há margem para qualquer ação de manipulação desta matéria pelo artista. Assim, como a sua solidificação no mar fazia-se de forma natural, também com o artista, seus resultados ocorrem de forma independente. Este conjunto de obras realizadas com betume, série âmbar gris, novamente faz referência à ideia de permanência ao associar-se aos fósseis. O âmbar é uma resina fóssil geralmente de cor amarela e castanha avermelhada, que se forma a partir da seiva de árvores antigas, sendo valorizado pelas suas propriedades terapêuticas e para fins de cura. Neste contexto, importante a associação de algo que é nocivo para a natureza, o petróleo vazado, com algo que é curativo, o âmbar. De outro modo, a Rabal eterniza um acontecimento vivenciado, contudo, a partir de uma nova condição de existência. Relevante também a questão ética que envolve o seu trabalho. Questão esta talvez a mais relevante para qualquer obra de arte. A preservação de acontecimentos a partir de uma dimensão estética, quando a sua permanência garante a memória de algo exemplar, seja para que não se repita ou para que se torne um modelo favorável. A sua obra Alma Devastação nas Coisas e nos Seres, iniciada em 2020, sintetiza questões referentes à performance e à intervenção urbana. Como performance, foi uma ação individualizada, registrada em imagens fotográficas. Segundo a Rabal, o sal é um elemento de interesse constante na sua produção artística, referindo-se à sua experiência pessoal, uma vez que sua família trabalhava com a sua extração. Nesta performance, o artista coloca um punhado de sal sobre sua língua, perdurando até onde aguentar. O sal começa a arder, queimar, levando o artista a salivar. As imagens fotográficas, de algum modo, preservam aquilo que seria uma ação momentânea. Novamente, a ideia de permanência de algo impermanente.
Quando as imagens ganham a dimensão pública, acordando-se à escala da cidade ao utilizar os lambes, ganham novas conotações. A cidade, cuja dinâmica per si é de natureza política, reconhece nestas imagens uma impossibilidade de fala. A relação entre a oratória e a cidade remonta à antiguidade clássica, quando, a partir de uma estrutura democrática, a comunicação constituía-se como algo essencial na sua dinâmica. Assim, existe um paradoxo entre as imagens do artista e a cidade. Contudo, as imagens de solidificação, ideia que novamente retorna do momento de uma ação, uma performance, em que existe uma narrativa visual, as imagens fotográficas dos lambes exibem uma sequência de reações do artista à ação invasiva do sal, promovendo assim um discurso silencioso. A Raval se autoimpôs uma situação radical, nonsense se desconsiderada a sua natureza crítico-política. As fotoperformances não são meros registros de ações estéticas, senão, uma vez conciliadas as duas disciplinas, reverberam-se mutuamente, materializando algo de natureza híbrida, algo que só pode existir a partir de tal agenciamento. A fala silenciosa do artista parte do particular em direção ao público. Finalmente, as obras objetuais de Jonas Arbau manifestam-se como concreções das suas experiências factuais de mundo, especificamente da natureza, algo de algum modo distante da realidade cotidiana. Ao partilhar as suas experiências, a partir de um discurso crítico estético, em que materialidades ganham uma dimensão de totalidade, o artista promove a permanência daquilo que na sua origem era pura impermanência.